Muito bem, meus amigos, boa noite antes de tudo. Começando aqui o nosso Notícias Comentadas, fazendo aquele fechamento, um balanço aí da semana com algumas questões que julgamos mais importantes, entre outras. E vamos então tocar o barco com o que nós temos aqui. E, claro, convidamos sempre vocês ao debate. Lembrando que temos o nosso canal pelo YouTube, o podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, e com o mesmo nome você pode nos encontrar também pelo Facebook e pelo Instagram. Um abraço aí para o Guilherme Soares, meu parceiro, colega aqui de podcast, assim também como o Ulisses Neto, o Otaviano e outros que estão aí também direta ou indiretamente nos apoiando. Primeiramente, quero começar aqui de início com uma solidariedade ao companheiro Mancha, o Luiz Carlos Prates, dirigente do Sindimetal de São José dos Campos, Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, que foi demitido de forma arbitrária. E vamos aqui à nota, caso o ouvinte não esteja tão por dentro desse assunto, para ilustrar um pouco melhor o que é que, afinal de contas, aconteceu. Até o momento da leitura aqui, né, da averiguação dessa nota, já faz aí alguns dias, mas até o momento, pelo que a gente vem acompanhando, nenhuma novidade no caso. Acredito que estão aí na luta pela reversão da demissão do camarada Mancha e, claro, cobrando explicações da GM do porquê dessa decisão, mas até o momento nada de novo. Claro que seguimos aqui em solidariedade e na luta. Pelo que consta, então, segundo a própria publicação do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, em decisão arbitrária, General Motors demite dirigente sindical Mancha. A General Motors de São José dos Campos demitiu o dirigente sindical Luiz Carlos Prates, o Mancha, sendo comunicada nesta quinta-feira 10, ou seja, no dia do meu aniversário, semana passada. Foi aí justamente a demissão do Luiz Carlos Prates, o Mancha, né? Mancha é metalúrgico da GM há 35 anos e foi surpreendido pela direção da fábrica, que o demitiu de maneira unilateral. Ele havia retomado recentemente sua função na fábrica de eletricista de manutenção. Ao longo de mais de 3 décadas, o dirigente sindical esteve à frente de inúmeras mobilizações e greves em defesa dos trabalhadores da GM. Também atuou diretamente em negociações com a fábrica nas campanhas salariais e de PLR. Atualmente, Mancha é membro da Secretaria Executiva Nacional da Central Sindical CSP com lutas, por isso tem direito à estabilidade no emprego. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região enviou uma notificação extrajudicial ao diretor de Relações Trabalhistas da GM, exigindo o cancelamento imediato da demissão e reversão desse abuso de direito. A entidade considera que a GM violou o artigo 8º da Constituição Federal, bem como a Convenção 98 da Organização Internacional do Trabalho, sendo que ambos se referem à liberdade sindical. Está aí uma questão que é importante ser colocada, e ainda a própria nota coloca aqui, né? Mancha é um dirigente histórico na luta em defesa da classe trabalhadora no Brasil, foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos em diversas gestões e reforçou as mobilizações de várias outras categorias. Além do que, já deu algumas entrevistas para nós aqui do podcast Mesa de Debates e, claro, já foi candidato, no caso aí na última eleição,
já foi candidato aí para o cargo de senador, tendo também já tentado ingresso na política, pleiteando cargos como governador, prefeito, vereador, vice-prefeito, entre outros que eu mesmo talvez nem vá me lembrar, mas acredito que estejam aí na coleção de disputas políticas de Mancha, assim como tantos outros colegas, sejam do PSTU ou mesmo de outros partidos, de outros grupos. Por isso, seguimos aí na luta, entendemos a importância desse momento. Outra coisa que era importante aqui frisarmos também no nosso jornal, ou melhor dizendo, no nosso podcast, é justamente a questão das manifestações ao redor do Brasil. Lembrando que em São José dos Campos, por exemplo, tivemos um aumento na concentração de manifestantes, todo um quadro atual, no mínimo estranho, considerando todo o apoio que está sendo feito, um relativo esvaziamento em algumas partes, mas em outras ganhando cada vez mais adeptos, como, por exemplo, podemos citar aqui mesmo no caso da cidade de São José dos Campos. Eu não vou aqui procurar entrar em muitos adjetivos, né? Vou procurar aqui evitar certos comentários, mas uma coisa que a gente tem visto muito, principalmente por parte da imprensa, e da imprensa independente de esquerda, como o Pragmatismo Político, que é um dos jornais que eu sempre busco basear as análises e os comentários aqui para o podcast. Eles frisam bastante a pegada, na visão deles, do delírio coletivo, que grande parte das pessoas, daqueles que estão envolvidos nessas manifestações, nessas ações, podemos dizer que do ponto de vista do que foi a eleição antidemocráticas, já que não reconhecem o resultado das urnas e tentam alegar por A mais B com toda uma gama de teorias da conspiração do porquê que houve uma suposta fraude na última eleição agora para presidente em 2022. Então, a gente só fica aí acompanhando, evidentemente, e claro, esperando para que isso só vá se esvaziando. Isso mostra que, embora tenha várias dezenas de milhões de votos, como de fato o atual presidente Jair Bolsonaro teve, isso não demonstra massivamente um grande apoio popular, como estamos vendo no momento. Afinal, é uma gama minoritária de bolsonaristas mais extremistas a favor do presidente, que ainda querem sustentar por A mais B todo e qualquer discurso favorável às ideias bolsonaristas para tentar deslegitimar a eleição, deslegitimar toda e qualquer opinião e posição contrária à manutenção de Bolsonaro no poder e tentar, de certa forma, imitar aquilo que foi o chamado movimento trumpista nos Estados Unidos, culminando inclusive na invasão do Capitólio.
Se não tomarmos cuidado, poderemos ver cenas tão bizarras quanto, ou até mesmo piores, aqui mesmo no Brasil. Eu não duvido nada do que poderá acontecer na véspera ou mesmo no dia da posse de Luiz Inácio Lula da Silva, gostemos ou não, presidente eleito no último pleito de 2022 pelo Partido dos Trabalhadores, porém, da mesma forma que eleito com mais de 60 milhões de votos, por outro lado, também tendo o desprestígio de enorme parcela da população brasileira que preferiu o outro candidato, fora aqueles que nem sequer procuraram ir às urnas no último dia 30 de outubro, fora os votos brancos e nulos, mostrando, ou pelo menos tentando mostrar, grande parte da indignação da população com os candidatos que aí estavam apresentados. Meus queridos, bom, dando continuidade aqui, né? Ai, Jesus! Onde que nós vamos parar, né? Se já não era aquelas coisas, o que foi virar de você, Brasil? Essa eu faço questão de também pegar a notícia da forma como está aqui. Não deixa de ser uma notícia, né? Mas seria mais um relato, vamos dizer assim. Recebi aqui... Quer dizer, recebi não, né? Me enviaram aqui no perfil oficial da banda Garotos Podres na cidade de Pederneiras, em São Paulo. Pelo que consta, notícia aqui já faz 3 dias, né? Mas enfim, vamos ao relato que consta no perfil oficial da própria banda. Na noite de hoje, na cidade de Pederneiras, São Paulo, ocorreu um incidente que, em 40 anos de banda, nunca havia ocorrido em shows do Garotos Podres. Logo no início do show, durante uma das músicas, uma mulher, incomodada com o fato de termos criticado o atual presidente, atirou uma lata de cerveja no palco que quase atingiu o nosso guitarrista. Na sequência, um homem que foi identificado como Adilson Marrom e é lutador de MMA, quis agredir o vocalista mal e não conseguiu. Revoltado, ele iniciou uma confusão no bate-cabeça e logo em seguida deu um soco no rosto de uma mulher que desmaiou na hora. O público tentou conter o agressor, mas sem êxito. Minutos depois, ele retornou para a frente do palco e agrediu um homem que estava de costas curtindo o show. A polícia que estava no local com uma base e uma viatura se omitiu. Foi conivente com o agressor. O homem agrediu 2 pessoas, sendo uma delas uma mulher, entrou no carro de placa CQK 0066, foi embora e a polícia da cidade nada fez. Nós seguimos com o show, mas o secretário de Cultura, Geraldo Antônio Cardoso Júnior, tentou coagir nossa produção, dizendo para que a banda não falasse mais de política. Seguimos com o show e nosso posicionamento, mas a Defesa Civil cortou a energia do palco e fomos obrigados a parar de tocar. Saímos do palco em direção à van
e depois que todos os integrantes e equipe estavam dentro do veículo, um grupo de pessoas veio em nossa direção e uma mulher começou a gritar: "Vocês agrediram uma criança de 17 anos." Quem conhece a banda sabe da nossa índole e quem esteve no local viu que em nenhum momento nos envolvemos na confusão. Enquanto estivemos no palco, apenas nos posicionamos contra o fascismo e contra a barbárie, como sempre fizemos. Fomos impedidos de seguir com nosso show, única e exclusivamente porque parte da organização, secretário de Cultura e Defesa Civil, nos obrigou. Agradecemos os integrantes da banda que honraram com tudo que foi acordado com a banda desde nossa chegada à cidade de Pederneiras. E também agradecemos ao público que curtiu parte do show e nos apoiou em todo momento que estivemos no palco. Olha, gente, é triste. É triste, chega a ser quase engraçado de tão tragicômico a situação. E aí eu me pergunto, né? Olha a situação que vivemos, a situação que chegamos. E aí vem a questão, né? Eu confesso que, lendo aqui a notícia como um todo, minha parte favorita é esse trecho aqui. Nós seguimos com o show, mas o secretário de Cultura, Geraldo Antônio Cardoso Júnior, tentou coagir nossa produção, dizendo para que a banda não falasse mais de política. Seguimos com o show e nosso posicionamento, mas a Defesa Civil cortou a energia do palco e fomos obrigados a parar de tocar. O secretário de Cultura aí da cidade de Pederneiras, com todo respeito, mas o que é que o senhor espera que uma banda punk, uma banda de punk rock, uma banda que até hoje preserva e respeita a sua história, a sua ideologia e toda a questão que está vinculada com o punk rock, o verdadeiro punk rock, o espírito que o punk rock traz ou deveria trazer. E aí eu me pergunto, o que é que o senhor esperava que eles fizessem? Cantassem sobre flores no jardim, sobre o arco-íris depois de um dia de chuva, sobre o barquinho que vai e a tardinha cai. É óbvio que eles vão falar de política. De alguma maneira a questão política, direta e indiretamente, vai estar nas questões da banda. E claro, a política é assunto do punk rock, mesmo que não a política que dá nome aos bois, mesmo que não a crítica, a música que fala tão na lata. Agora vem a pessoa e faz esse tipo de comentário. Ah, não falem de política. Ah, o show estava bom até a hora que começou a falar de política. Eu não sou aqui um grande seguidor, um grande fã de Garotos Podres, admito. Embora respeite, né, também não sou um grande conhecedor e ouvinte do gênero punk rock. Mas do que conheço, do que ouço e do que leio a respeito, qualquer músico, qualquer banda
assim digna de ser do punk rock, era de se esperar o posicionamento que tiveram, e que tal posicionamento deveria ter sido respeitado até como posição aí mesmo política da banda no chamado Estado Democrático de Direito, como tantos adoram esse nome, né, que nós vivemos. Mas enfim, acho que isso revela um pouco de pelo menos parte das trevas que aparentemente parece que nós estamos mergulhados. Bom, porém, se a situação parece obscura, se a situação parece triste, pelo menos há uma luz no fim do túnel. Opa! Porém, infelizmente, não se trata aqui do Brasil, e sim da nossa vizinha Argentina. Parabenizamos o PTS e, em especial, todos os grupos de esquerda reunidos em torno dessa ideia, que são as chamadas, em espanhol, né, 100 assembleias abiertas em todo o país, ou como podemos aí traduzir livremente, né, 100 assembleias abertas em todo o país. Basicamente, assembleias organizadas por grupos, partidos, movimentos sociais da esquerda, como o próprio nome diz, abertas ao público, né, que convidam as pessoas, a população em geral, estudantes, feministas, movimento LGBT, grupos de trabalhadores de uma forma geral, sindicatos e, claro, comunidade, para participar dessas assembleias que buscam organizar massivamente toda uma gama de trabalhadores, trabalhadoras, povo pobre, povo oprimido, estudantes, jovens de um modo geral, para compor, discutir, entender o momento pelo qual o país passa, ouvir e também ser ouvido, uma iniciativa importante num país que, apesar de todos os problemas, de todas as contradições, consegue ter grupos e principalmente parlamentares que realmente fazem o papel que assim deveriam fazer, que de fato cumprem com aquilo que foi esperado dos seus eleitores e tentam levar uma luta, tentam levar uma discussão da esquerda para a esquerda e também aberta à população que está insatisfeita, que não necessariamente adquiriu a chamada consciência de classe, como assim chamamos, né, de forma mais acadêmica. Porém, é importante justamente esse tipo de ação, esse tipo de iniciativa para fazer e até mesmo auxiliar com que alguns mais, outros menos, porém todos, né, dentro do seu tempo, dentro daquilo que consigam compreender e entender, adquiram de fato a consciência de classe, a consciência de que somos todos trabalhadores, trabalhadoras,
vítimas da exploração, vítimas do sistema capitalista de um modo geral, e isso não se resume à Argentina, ao Brasil, porém a todo mundo. Por isso, no bom e velho marxismo, nos bons e velhos Marx e Engels, trabalhadores de todo mundo, univos. E assim parabenizamos a ação do PTS e demais grupos na Argentina e trazemos a mesma discussão. Falamos aqui da importância de ações semelhantes aqui também no Brasil, até porque no contexto da última eleição, em que tivemos dois grandes blocos, o da centro-esquerda, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, futuro presidente do Brasil, e com uma gama da chamada esquerda revisionista, e do outro lado a política e ideologia fascistoide de Jair Messias Bolsonaro, aliado com demais setores da extrema-direita, evidentemente a esquerda e a esquerda revolucionária acabou perdendo grande espaço, além de não ter conseguido conquistar uma grande gama de público. Por essas e outras, iniciativas como essa, e que devem suplantar, que devem ultrapassar meramente questões e objetivos eleitoreiros, e sim objetivos muito maiores e mais nobres, como justamente esses do que estamos falando e parabenizando com relação ao que estão fazendo na Argentina. Propostas como essas são louváveis e, evidentemente, esperamos que sejam trazidas aqui também para o Brasil, e pedimos, que os próprios organizadores, fundadores, partidos de modo geral que compõem a chamada frente de esquerda, ou o polo socialista, melhor dizendo, aqui do Brasil, dirigido pelo PSTU e com o apoio de diversos outros grupos de esquerda que se uniram em prol de uma campanha revolucionária e sem dar as mãos para o lulopetismo no Brasil, que esses mesmos grupos busquem, também aliados com PCB, Unidade Popular e setores mais à esquerda do PSOL, ou mesmo todo o PSOL de modo geral, justamente esse tipo de ação, congressos como esses, mas para não ficar um nome aí muito robusto, e dando o nome justamente apropriado, as assembleias abertas, para que a gente agregue a população trabalhadora, a população explorada pelo grande capital, não só nesse país, mas como em toda parte do mundo. Pensem bem, sem assembleias, sem cidades das maiores do Brasil, abraçando aí todas as capitais, fora as segundas, terceiras, quartas maiores cidades de cada estado do Brasil, nós poderíamos conseguir com certeza, se não centenas de milhões, mas acredito que talvez alguns milhões, se bem trabalhado, bem chamado e bem organizado, da mesma forma como estão fazendo na Argentina, poderíamos talvez, e espero que isso não seja um projeto natimorto, poderíamos, quem sabe, pelo menos alavancar e despertar cada vez mais apoio e reconhecimento da população a uma perspectiva de esquerda mais revolucionária e que busque, de fato, romper
um chamado grande capital, que nada mais quer do que continuar a exploração desses mesmos que acabam, infelizmente, direta ou indiretamente, apoiando o sistema através dos candidatos que votam.